Você já ouviu falar no ciclo infinito do diagnóstico? Não? Então fique comigo até o final e entenda como funciona esse ciclo para que você não cometa erros durante a tua prática clínica em saúde mental. Então vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo infinito do diagnóstico. Eu sou Marco Araújo, sou médico e atuo na área da saúde mental já tem alguns anos. Sou formado em 2014, né? E tenho uma boa experiência na parte de avaliação diagnóstica, na avaliação de dados, em conhecimentos de análise e em entrevista clínica, né, pensando nos diagnósticos em saúde mental. E eu trago um tema extremamente importante, que é quando a gente está falando sobre esse ciclo. Como se dá esse ciclo de diagnóstico? E por que o termo infinito? Então, isso tem que estar muito bem claro quando a gente está na nossa prática clínica. Porque, por exemplo, quando nós temos a, a nossa avaliação, o paciente chega para você. Então, eu vou fazer aqui o meu desenho, você vai perceber que eu desenho muito bem. Então, vamos lá. Então, o paciente chega para você fazer a sua avaliação. Esse paciente, ele pode ter qualquer tipo de transtorno mental, certo? Qual o paciente tem? Aí vai depender da forma como você vai estar fazendo a sua entrevista. A gente tem que ter cuidado, porque ele pode ter um quadro relacionado à ansiedade, ele pode ter um quadro relacionado à depressão, ele pode ter um transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode ter um quadro relacionado a um transtorno neurocognitivo, ele pode ter um transtorno relacionado ao uso de substâncias psicoativas, ele pode ter uma disfunção sexual. Então, existe um grande número de transtornos que o paciente tem, né? A gente pode ter, na verdade. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu faço essa avaliação, porque se o paciente vem e eu fico olhando só, não, eu acho que ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento, e eu foco nesse quadro, isso pode, né, acabar agravando, pode piorar as condições associadas ao paciente, né? E a gente deixar de fazer um cuidado adequado para ele. Então, é muito importante que isso esteja bem claro na nossa avaliação. Então, onde entra a questão do ciclo? Como é que a gente tem que pensar isso? Imagine que quando o paciente chega para você fazer o seu atendimento, seja você médico, seja você psicólogo ou qualquer profissional da saúde mental, a gente tem o seguinte: eu primeiro vou fazer uma coleta de dados, eu vou fazer uma coleta de informações. Eu preciso entender o que é que o paciente traz, o porquê, né? Quais são as queixas dele, o que é que ele sente, né? O porquê que ele está ali, né? E quando eu faço essa coleta de dados, eu também vou procurar objetivamente aquilo que eu vejo, né? Então eu vou até deixar aqui mais perto. Imagine que quando o paciente ele vem, você faz a coleta de informações, né? E você também vai observar, tem o que ele traz e tem o que você vê durante a tua entrevista clínica. E quando você faz essa coleta de dados, você vai fazer uma análise, certo? Então você vai analisar tudo o que o paciente ele está apresentando, certo? Então, depois que você faz essa análise, você vai pensar em um diagnóstico, certo? Então, eu vou pensar em um diagnóstico, inicialmente um diagnóstico sindrômico, certo? Então, o bom raciocínio clínico, ele vem a partir de um diagnóstico sindrômico, certo? Porque se eu tenho várias possibilidades de transtornos, eu tenho que pensar
em qual classificação geral, né, quais são os sintomas nucleares que o paciente apresenta para que a gente prossiga nessa investigação. Depois que eu faço o meu diagnóstico sindrômico, eu posso ou não chegar no meu diagnóstico nosológico, certo? Então, não necessariamente nosológico é a mesma coisa de diagnóstico específico, certo? Então, eu faço esse quadro e vou instituir o meu plano terapêutico. Então, eu vou chamar aqui de TTO, que é para fazer menção a tratamento, certo? Então, eu fiz o meu diagnóstico sindrômico, posso ou não chegar no meu diagnóstico nosológico e fazer o meu tratamento. Muito bem. Quando eu instituo o tratamento, eu sou psicólogo e vou fazer um plano terapêutico, uma intervenção para esse paciente. Né? Eu tenho que fazer direcionado a partir daquilo que você está pensando na tua avaliação, certo? Fiz o meu tratamento. Só que quando eu faço o tratamento, esse paciente, como é que ele vai reagir? Ou seja, como é que vai ser a evolução desse paciente? Né? Então eu preciso entender sobre como ele vai se dar a partir daquela intervenção que eu propus, certo? Só que quando o paciente está evoluindo, eu tenho que ver, peraí, ele está tendo algum tipo de resposta, sim ou não? O que é essa evolução dele? Está sendo uma evolução favorável ou é algo não favorável? A gente não está vendo uma melhora clínica nele. E para isso, para que eu investigue como o paciente vai estar, eu vou ter que fazer uma nova coleta de dados. Ou seja, esse ciclo ele vai sempre acontecer independente de, de que fase do acompanhamento você está com o paciente. Então, você pode ser o primeiro atendimento, ou pode ser já o 20º atendimento. É muito importante que você faça essa análise de dados, você faça o seu levantamento diagnóstico, porque eu tenho que fazer uma revisão diagnóstica. O paciente chegou, peraí, como foi a resposta? Quais são os dados novos que ele traz? A partir do que eu analiso, eu faço a revisão desse diagnóstico sindrômico. Será se realmente é o diagnóstico nosológico que eu tinha pensado? Vai depender de como ele esteja. Então a partir daqui eu faço um novo tratamento. Desse tratamento, como está sendo a evolução? Faço nova coleta de dados, analiso, reviso o diagnóstico. Então, esse papel, né, associado ao ciclo do diagnóstico, que eu chamo de ciclo infinito do diagnóstico, esse termo infinito eu trago para que você lembre que da importância da revisão diagnóstica e da longitudinalidade do cuidado, certo? Então, eu espero que você tenha gostado aqui. Né? Você pode tirar um print dessa tela, você faz as suas próprias anotações. Se você tem dúvida relacionada ao diagnóstico sindrômico, como você faz essa avaliação dentre as mais de 300 condições do DSM, os vários transtornos que estão elencados, os transtornos mentais, né? Eu tenho um curso onde eu trago toda a base necessária, onde eu desmistifico o DSM e eu mostro de maneira prática, de maneira objetiva, como você vai fazer para que esse ciclo ele se dê da melhor forma possível. Então, se você tem experiência relacionada ao diagnóstico, se você já teve dificuldade nesse acompanhamento longitudinal do paciente, traga suas experiências, né, que aqui é um ambiente de aprendizagem e o foco é que nós possamos ampliar o conhecimento em saúde mental. Então, se você quer saber mais sobre esse ciclo de uma maneira mais aprofundada para aplicar na tua prática clínica, então será muito bem-vindo e eu vejo você dentro do meu curso. Um abraço e nos vemos na próxima aula.